Cante, cante, cante ao Senhor pra sempre. Cante, cante, cante ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Grite, grite, grite ao Senhor pra sempre. Grite, grite, grite ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Te amo, te amo, te amo, meu irmão, pra sempre. Te amo, te amo, te amo, meu irmão, pra sempre. Te amo, te amo, meu Senhor, e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei
minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Enfrentaram bem o frio? Isso que aconteceu no meio da semana, né? Caiu mais a temperatura e o frio se mostrou presente e a gente pode perceber que ainda a gente está no inverno, né? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando para nós abrirmos a Tua Palavra, Senhor Deus, e podermos estudá-la, Senhor. Que o Senhor possa estar falando conosco através dela e que nós aceitemos o desafio que o Senhor há de nos mostrar. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós iremos continuar a nossa caminhada no Sermão do Monte. Uma caminhada longa, mas uma caminhada que tem valido a pena, tem mostrado e revelado muitas coisas importantes para as nossas vidas com respeito a esse desafio que esse sermão traz para as nossas vidas, né? E hoje vamos ler o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. Então, vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 9,
diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Antes de continuarmos, eu queria fazer uma pergunta. O que significa, ou não sei se você já ouviu falar dessa frase, o que significa para você a frase tal pai, tal filho? Você já ouviu falar dessa frase? É uma frase que indica a semelhança entre ambos, ou seja, entre o pai e o filho. Mas mais para adiante a gente vai voltar nessa frase novamente. Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria que nós víssemos dessa bem-aventurança, do versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, é a diferença que é destacada nesse texto. Talvez não esteja exatamente no versículo em cima, no contexto, na época em que Jesus Cristo estava compartilhando essa bem-aventurança. Assim como aconteceu quando falamos dos mansos, essa bem-aventurança ela veio para trazer um choque para os judeus daquela época. Porque os judeus daquela época esperavam um Messias militar, nacionalista e materialista. Eles acreditavam que o Messias viria como um monarca para libertá-los da escravidão e da tirania. Mas Jesus mostra que ele veio ser totalmente diferente do que os judeus esperavam. Ao invés disso, ele diz: bem-aventurado os pacificadores. A impressão é que parece que Jesus estava dizendo assim, que olha, o meu reino não é deste mundo. O que vocês esperam não é aquilo que eu tenho para oferecer para vocês. E uma outra pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos vendo, algo que eu gostaria que nós estivéssemos vendo é: quem são os pacificadores? Quem são esses pacificadores que Jesus Cristo fala no versículo 9, que são bem-aventurados? O pacificador, ele tem uma visão nova sobre si mesmo. Se já nos vimos como alguém humilde de espírito, que nos lamentamos e choramos pelo pecado que ainda praticamos em nossas vidas, e se vimos que o único meio de resolver a nossa vida é a fome e sede da justiça que vem de Deus, não exigiremos os nossos direitos. Assim como Jesus Cristo nos mostra em Mateus capítulo 10, versículo 39. Lá Jesus Cristo diz que quem achar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, quem achar a sua vida neste mundo, vai perdê-la. Ser um pacificador não é algo que vem de esforço próprio ou algo que nós herdamos quando nascemos. Os pacificadores são pessoas diferentes das demais pessoas desse mundo. Por quê? Porque são reconhecidas como filhos de Deus. Os pacificadores são pessoas totalmente diferentes do que eram antes de receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Por quê? Porque aceitaram o compromisso de viverem para Deus, deixando a vida de concupiscência, os desejos da carne, deixando a vida de pecado e deixando a vida de orgulho, que são algumas das causas dos males da humanidade. O pacificador é alguém que tem um novo coração, um coração limpo, como nós vimos no último estudo. Uma pessoa que tem um coração cheio de inveja, de ciúmes e egoísmo, não pode ser um pacificador. Por isso que o pacificador é alguém que tem um coração limpo. O pacificador não é alguém complacente, ou seja, desligado da realidade ou que busca a paz a qualquer preço. O pacificador, ele vive a sua vida para agradar a Deus.
O pacificador, ele não é egoísta, ele não busca os seus interesses. Não faz nada por partidarismo ou vanglória. Por exemplo, o pacificador, ele não se junta com uma pessoa para prejudicar a outra. Ele busca o interesse do outro. É aquilo que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Algo que eu gostaria que nós estivéssemos pensando agora. Somos pacificadores? Quando nos relacionamos com as pessoas, qual é o nosso interesse? O nosso interesse quando nós nos relacionamos com as pessoas é o mesmo de Deus, conforme vimos agora em Filipenses 2, 3 a 4, o interesse do outro? Ou é o nosso interesse? Sabe como podemos fazer para vermos qual é o nosso interesse? Vou te dar uma dica. Tenha a disposição de perguntar para a pessoa como ela, ou para uma pessoa, como ela tem visto o seu relacionamento com ela. Tenha a disposição de chegar para a pessoa e perguntar para ela: como é que você tem visto o meu relacionamento com você? E esteja disposto a não dar desculpa ao ouvir a pessoa e a mudar naquilo que a pessoa falar. Assim nós podemos ter algo prático no que diz respeito a você pensar no interesse do outro. Outra pergunta: reconhecemos quem nós somos diante de Deus? Que nós não somos nada? Que nós não temos os nossos direitos? Isso que a gente pode definir, ou essas são algumas definições com respeito a ser pacificador. Agora, como o fato de ser pacificador, ele acontece na prática? Isso agora eu gostaria que nós víssemos também. E para vermos isso, o primeiro texto que eu quero que nós vejamos é Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20. Esse é um texto clássico. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20. Ali mostra uma das coisas que nós podemos fazer na prática para estarmos sendo pacificadores. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o modo como nós podemos ser pacificadores na prática é aprender a não falar o que não deve e ser pronto para ouvir. Nós devemos aprender a controlar a nossa língua. Tiago, capítulo 3, versículo 2, é um texto interessante porque ele diz o seguinte lá: quem não tropeça no falar é perfeito varão. Então nós devemos aprender a controlar a nossa língua. Devemos aprender a falar conforme a necessidade. É isso que diz Efésios capítulo 4, versículo 29. Bom, se isso acontecer, nós teríamos menos conflitos e discórdia. Isso também envolve não passar adiante informações que podem prejudicar as pessoas. Isto é algo, quando a gente passa informação que pode prejudicar alguém, é algo que vai contra aquilo que a Bíblia fala. Lá em Provérbios, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 20, o autor de Provérbios, Salomão, ele comenta sobre isso. Ele diz lá no início, no versículo 16,
há 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E lá no versículo 19 ele fala qual é essa 7ª coisa que o Senhor abomina. Qual é? É o que semeia contendas entre os irmãos. E ter esse tipo de atitude é atitude de fofoca. E isso é algo que é totalmente fora daquilo que a Bíblia nos diz. Um outro modo como nós podemos ser pacificadores na prática é o que diz 1 Coríntios 10, 31. O texto de 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei para a glória do Senhor. Vamos lá olhar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz assim. Vamos ver se eu falei certo, hein? Ah, não falei. Eu falei o texto de Colossenses. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo nos mostra que um modo prático para nós sermos pacificadores é encarar toda e qualquer situação à luz da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Quando enfrentamos uma situação que tende a criar conflito, não devemos ficar falando. O que nós devemos fazer é pensar e considerar a situação à luz da Bíblia. Por exemplo, quais são as implicações desse fato para Deus e para as pessoas à minha volta? Uma outra pergunta que nós podemos pensar e considerar: a minha atitude, ela está de acordo com aquilo que a Bíblia me diz? Um outro modo de nós podermos ser pacificadores na prática está lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nos versículos de 18 a 21. Romanos 12, 18 a 21. Diz assim. Romanos capítulo 12, versículo 18 a 21. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse texto de Romanos capítulo 12 está mostrando para nós que nós devemos ser proativos na busca da paz. Buscar meios e métodos que estejam ao nosso alcance para procurar a paz. É certo que em alguns momentos não dependerá só de nós para que a paz esteja acontecendo. Talvez a outra pessoa não queira ter paz conosco, mas mesmo assim devemos ir além. Por exemplo, ali encontra-se a pessoa que pelos motivos dela não quer ter paz conosco. Nós não temos retrucado, não falamos coisas ofensivas, e então o que devemos fazer? Devemos procurar meios para aliviar a necessidade que sabemos que a pessoa tem. É isso que diz o verso 20. Versículo 20 diz assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas à sua cabeça. Ou seja, temos que ter atitudes proativas para promover a paz. E o versículo 21, ele nos mostra a razão. O que, por exemplo, nós podemos fazer para termos atitudes proativas, para termos a paz? Está no versículo 20. Outro exemplo é orar por ela, pedindo de Deus
oportunidade para que ajudemos a pessoa em suas necessidades. Isso é ser proativo. Saber das necessidades da pessoa, procurar conhecê-la mais para saber como ajudá-la. E o versículo 21 nos mostra por que nós devemos ser proativos. Diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Temos que fazer o que está ao nosso alcance. Se aquilo que nós fazemos ainda não é o suficiente, temos que colocar o caso diante de Deus. Assim, nós não vamos deixar o mal vencer, mas vamos vencer o mal com o bem. Um outro modo prático para nós podermos ser pacificadores está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O modo prático para nós sermos pacificadores é que nós devemos ser proclamadores da paz. Fazendo isso, nós não nos mostraremos egoístas, e sim amigáveis, receptivos com as pessoas. Como o texto que nós vimos de 2 Coríntios nos mostra. Por exemplo, versículo 19, nós entendemos o que Deus fez por nós. O versículo 19 diz a saber que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Deus fez isso com nós. Ele não levantou os nossos pecados e nos julgou através dele. Isso que diz a palavra, não imputando aos homens as suas transgressões. Não é que ele não deu caso, mas ele estava a fim de perdoar esse caso. E estaremos vivendo o ministério da reconciliação, é o que diz o versículos 20 e 21. Como que se Deus estivesse dizendo através de nós: reconciliem-se com Deus, tenham paz com Deus. Nós devemos ser proclamadores de que Deus em Cristo, através de Cristo, nos dá a paz. Conforme diz Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora nós vimos lá algumas formas práticas para nós sermos pacificadores. Voltando para o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, ele vai nos mostrar qual a consequência de sermos pacificadores. Versículo 9, capítulo 5 de Mateus diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. O texto diz, serão chamados filhos de Deus. Qual é a implicação disso? De ser chamado filho de Deus? A palavra chamado que aparece aqui no versículo, ela tem o significado ou o sentido de escolher pelo nome, pertencer. Então o que ele diz que o pacificador ele é escolhido, ele pertence a Deus. O pacificador é filho e semelhante a seu Pai Celeste. Como é o nosso Pai Celeste? Hebreus,
capítulo 13, versículo 20, diz que Deus é o Deus da paz. Hebreus 13, 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo pede que o Deus da paz nos santifique em tudo. E Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, nos mostra esse Deus da paz de uma forma bem aberta. Lá o texto, Paulo fala que Deus, através de Jesus Cristo, se esvaziou e se humilhou por nós, para que terminasse a inimizade entre o homem e Deus por causa do pecado. Deus, Ele não defendeu os seus direitos. Deus não fez isso. Deus, através de Jesus Cristo, veio estabelecer a paz entre nós e Ele. Uma coisa que eu gostaria que nós estivéssemos pensando e analisando é o seguinte: se Deus estivesse se preocupado, ou tivesse preocupado apenas com seus direitos, todos nós estaríamos destinados ao inferno, à eterna separação de Deus. Jesus Cristo não se agarrou ao direito de ser Deus, mas Ele se humilhou. Ele se humilhou em obediência a Deus por amor e por nós. Como nos mostra o versículo 5 de Filipenses capítulo 2, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus, porque eles fazem como o seu Pai Celeste faz. Ser um pacificador é ser como Deus, é agir como Deus, é imitar o nosso Pai como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Lembra da pergunta inicial que nós fizemos no começo do estudo? O que significa a frase tal pai, tal filho? Lembra? Então, devemos ser tal como o nosso Pai Celeste. Esse é o ensino bíblico. Esse é o ensino do Evangelho. O que devemos fazer é tomar consciência do que Jesus fez por nós, para que tenhamos paz com Deus. E o que precisamos fazer é começar a querer que todas as pessoas tenham essa paz. Esquecendo-se de nós mesmos e seguindo os passos de Jesus Cristo. Seguindo os passos de Jesus Cristo. Conforme diz 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 e 23. O texto diz lá: não, falando de Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas se entregava àquele que julga retamente. Nós cremos nisso. Nós cremos que o julgamento de Deus é um julgamento reto. Nós temos essa disposição de nos entregar a Ele. Que Deus nos conceda a graça de percebermos essa bendita e gloriosa verdade e nos tornemos reflexo, imitadores de Deus. Que nós possamos refletir, que nós possamos imitar, através da nossa vida, o Deus da paz. Bom, hoje nós continuamos a nossa caminhada no Sermão do Monte. Vimos o versículo 9.
que diz lá, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vimos a diferença destacada, né? O que os judeus pensavam e o que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo. Vimos também quem são os pacificadores. Vimos também como acontece o fato de ser, ou como o fato de ser pacificador acontece na prática. Vimos alguns meios práticos que nos ajudam e que realmente nos desafiam a nós sermos pacificadores. E vimos também qual é a consequência de sermos pacificadores. Seremos chamados filhos de Deus. Agora, algumas perguntas que eu gostaria que nós estivéssemos pensando é: reconhecemos quem nós somos diante de Deus? Temos uma visão nova sobre nós mesmos? Ou ainda nos achamos no direito? Somos pessoas diferentes do que éramos antes de recebermos Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas? Nós temos a disposição de aprender a não falar o que não deve e ser pronto para ouvir, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Encaramos toda e qualquer situação que nos acontece à luz da Bíblia, como mostra 1 Coríntios 10, 31. Nós somos proativos na busca da paz, como nos mostra Romanos, capítulo 12, versículo 18 a 21. Nós somos proclamadores da paz, como nos diz 2 Coríntios 5, 18 a 21. Nós somos chamados filhos de Deus, porque fazemos como o nosso Pai Celeste faz. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, qual é o nosso interesse? É o mesmo interesse que Deus, que nem a gente viu lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4? Ou é o nosso interesse? Sabe como é que podemos ver qual é o nosso interesse? Tenha a disposição de perguntar para a pessoa que você se relaciona como ela tem visto o seu relacionamento com ela. E esteja disposto a não dar desculpa ao ouvir a pessoa e a mudar naquilo que a pessoa falar. Se você reconhece que não é um pacificador, o desafio que eu quero que você faça é que você peça perdão a Deus. E comece a ter atitudes práticas com respeito a isso. Leia e medite na Bíblia. Veja qual mandamento é mais difícil para você obedecer e peça ajuda para Deus para que Ele esteja mudando a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Que ela diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor Deus, nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos ser pacificadores e nem muito menos sermos chamados teus filhos, Pai. Mas nós te louvamos e te agradecemos porque um dia o Senhor, através de Jesus Cristo, nos deu a condição de sermos chamados teus filhos pela fé. E nos deu condições também, Pai, e nos dá condições de sermos pacificadores. Deus nos ajuda naquilo que o Senhor sabe, Pai, que são nossas dificuldades, Senhor, que nos impedem de estarmos sendo pacificadores, conforme diz a Tua palavra. Esteja nos ajudando nisso e nos ajuda a mudar isso, Pai. Esse é o nosso pedido e esse é o nosso desejo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria que vocês compartilhassem pedidos de oração e orassem uns pelos outros. E durante a semana, compartilhe seus pedidos com o seu facilitador e dê a liberdade dele compartilhar com outros facilitadores, para que possamos orar uns pelos outros da nossa igreja. Tá bom?
Mas antes de você ir para esse momento de oração, eu gostaria que nós fizéssemos uma última oração agora. Que nós orássemos pelos aniversariantes do mês de agosto. Vamos orar de novo? Senhor Deus, nós queremos colocar também diante do Senhor a vida das pessoas que fazem aniversário nesse mês de agosto, Pai, que fazem parte da nossa igreja. O nosso pedido a Ti, Senhor, é que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor permita, Pai, com que elas possam estar crescendo no relacionamento delas com o Senhor, e que elas possam, Pai, estar Te agradando naquilo que elas fizerem na vida delas. Que elas possam realmente estar vivendo a vida delas conforme Tua vontade, Deus. É esse o nosso pedido também a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana na Sua presença. Amém?